amigos, muito bom dia. Iniciando o dia com mais um boletim sobre o Vasco, que ontem finalmente voltou a vencer um clássico e entrou no G4 do Campeonato Carioca. Mas antes de mais nada, te convido a deixar aquele like neste trabalho, compartilhar esse conteúdo e me ajudar a manter o canal no ar por muito mais tempo. Te agradeço, viu? Bom, mas nesse boletim vou fazer as minhas considerações sobre essa vitória, os pontos positivos e os negativos da equipe do Barbieri e o que está faltando ao Vasco nesse início de temporada. Vou trazer também o depoimento, claro, do Maurício Barbieri, que analisou o elenco, falou sobre a situação dos reforços e elogiou bastante a garotada. Por isso, me acompanhe até o final e vamos em frente! Para começar então, vamos repercutir a vitória diante do Botafogo por 2-0, que culminou com o término de um longo jejum do Vasco em clássicos. Com gols do Alex Teixeira e do Pedro Raul, o Vasco encerrou uma sequência de 9 clássicos sem vitória. Meus amigos, pela grandeza de um clube, essa situação é inadmissível, né? Mas o jogo em si fica até difícil de analisar pelas circunstâncias em que se transformou a partida, com as duas expulsões do primeiro tempo pelo lado do Botafogo. E diga-se de passagem, merecidas, né? Mas o Vasco não tem nada com isso e se viu obrigado ainda mais a buscar o resultado devido à superioridade numérica que tinha em campo. Em que pese essa vantagem, não se pode tirar os méritos da equipe do Barbieri, que mesmo bastante desfalcada e com aquelas velhas dificuldades de finalização, conseguiu chegar ao resultado. Resultado esse que lhe garantiu a permanência no G4 do Carioca, faltando poucos jogos para o fim dessa Taça Guanabara. Mas voltando ao jogo em si, como eu falei em termos de jogadores, o Vasco era o mais prejudicado por conta dos muitos desfalques importantes da equipe, que vinha já de uma derrota diante do Fluminense. Mesmo assim, no 11 contra 11, o time começou bem o jogo, com boa intensidade, dominando as ações assim como foi contra o Fluminense. E o mérito de ter ficado com mais um em campo foi todo do Vasco, na figura do Barros, né, que deu um ótimo passo para o Alex Teixeira e do próprio Alex, que ficaria na cara do gol e tinha tudo para abrir o marcador. Porém, essa vantagem aí acabou dando a impressão de que o gol era questão de tempo ainda no primeiro tempo. Porém, o Botafogo foi cozinhando a partida, o Vasco começou a errar muitas jogadas, perder a efetividade, e aí veio a segunda expulsão do Alvinegro, o que teoricamente facilitaria ainda mais as coisas. Mesmo assim, o Vasco saiu do primeiro tempo zerado, parecia que não estava sabendo trabalhar com a vantagem. Passou então a ter responsabilidade de construir, e aí acabou faltando a qualidade, né? Muito passe lateral, pouca profundidade, muitos erros de conclusão, havia uma ansiedade enorme, cruzamentos totalmente sem sentido. Mas aí brilhou a estrela de um cara que está evoluindo bem, nem parece o jogador que terminou o ano passado e que se tinha altas expectativas, né? Alex Teixeira. Alex, numa linda cabeçada, acabou abrindo o caminho para a vitória, que foi consumada logo depois no outro gol de cabeça, dessa vez do artilheiro Pedro Raul, que perdeu um gol incrível no primeiro tempo, praticamente ele o gol vazio. Bom, pontos positivos, meus amigos, Alex Teixeira, que sem sombra de dúvida está com grande rendimento físico. Ano passado ele parecia que tentava correr, mas a perna ficava assim, meio presa, né? Nesse ano está com mais velocidade, explorando as pontas, pisando na área e concluindo mais a gol. Está sendo importante nesse início de temporada. As atuações dos garotos, que entraram novamente com enorme responsabilidade e não comprometeram, também foi um outro ponto positivo, né? O Barros e o Eric Marcos, que entrou na segunda etapa, se comportaram muito bem, tiveram atitude. E outro ponto é que mesmo desfalcado e sem peças de reposição, a gente consegue enxergar um Vasco com mais organização em campo do que ano passado, claro. Eu acredito que se chegarem boas peças para o time principal e principalmente para repor as possíveis ausências por contusão e cartão, a competitividade vai ficar muito próxima nesse trabalho do Barbieri. Eu por hora ainda vejo uma equipe precisando sim se reforçar, com muitas lacunas e precisando de peças mais qualificadas para que o trabalho tenha capacidade de êxito nessa temporada. Já são 2 jogos seguidos jogando com o meio-campo todo reserva, recheado de garotos e sem banco, diga-se de passagem. É nítido que a equipe ainda carece de boas contratações. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, esse excesso de garotos que o Vasco está botando agora no Carioca pode sim ser prejudicial. Lá o buraco é mais embaixo e acaba queimando esses atletas, né? Portanto, é muito necessário que o Vasco se reforce o quanto antes, até para chegar no Brasileiro com um time mais formado e entrosado. Bom, mas e você? O que achou desse 2-0 do Vasco contra o Botafogo, hein? Faltou o que ao Vasco para se aproveitar mais dessa superioridade numérica em campo e ter feito mais gols? Comente aí que eu quero ler a sua opinião. Bom,
Mas após a partida, o Barbieri concedeu a sua tradicional coletiva, aliviado com a vitória e o fim de jejum dos clássicos. O treinador comentou sobre o elenco do Vasco, a necessidade de reforços, como está lidando com essa questão de desfalques e elogiou bastante a base vascaína. Vamos ouvir então o Barbieri. Em relação ao elenco, muitas vezes a gente não tem falado mais sobre isso. Isso não quer dizer que a gente ignore os pontos onde a gente entende que tem que melhorar. A gente continua nessa busca. A gente continua buscando peças que possam vir ajudar, que possam vir a fortalecer ainda mais o elenco. Essa busca é constante e tem sempre uma troca muito boa entre a direção, eu. O que eu acho que fica de positivo nesses clássicos é que, em função de algumas circunstâncias, a gente precisou usar os garotos e eles deram uma resposta mais do que positiva. Então eu acho que esse é o maior saldo de todos. Contra o Fluminense a gente entrou com um meio campo jovem, extremamente jovem, ainda pouco experimentado, eles deram uma resposta positiva. Hoje, de novo, outra resposta positiva. E isso deixa a gente feliz porque eu entendo e é normal que a gente fale muito do resultado, como o trabalho do treinador, mas o trabalho do treinador não se resume apenas ao resultado. Desenvolver os jovens também é parte do trabalho do treinador, e eu acho que os jovens que entraram mostraram potencial, têm demonstrado crescimento, são soluções que a gente ganha para o restante da temporada, sem de fato esquecer, como eu falei anteriormente, que a gente segue na busca de fortalecer ainda mais esse elenco. Mas a gente tem procurado olhar para aquilo que tem, e o Vasco tem uma base muito boa. O Barros veio nesse processo. Enquanto a equipe estava jogando a Copa São Paulo, a gente procurou assistir os jogos, converso muito com o Abel, com o Emílio, foram duas pessoas que acompanharam mais de perto. E o Barros veio nesse processo de treinar com a gente, da gente observar, se destacou. E eu até falei isso para eles ontem. Talvez se não fosse a situação do Jair, talvez ele não tivesse tido uma oportunidade tão rápido. Então o Papai do Céu ajudou ele, mas tem o mérito dele, porque ele entrou e deu conta do recado. Acho que a gente fica muito feliz com esse desempenho. E tem outros garotos que a gente está observando que eu acho que vão ser peças muito importantes no futuro do Vasco. Eu acho que na última partida, mesmo a gente não conseguindo a vitória, ficou para nós a sensação de que a gente estava no caminho certo, e eu acho que o resultado de hoje reforça essa posição, de que a gente está no caminho certo, de que o Vasco ainda não é uma equipe pronta, não é uma equipe consolidada, mas que está na direção e está na trilha certa para se tornar isso. No tempo eu não sei dizer quando, mas a gente quer que seja o mais rápido possível. Para fechar, com o resultado de ontem, o Vasco assumiu a 4ª posição do Carioca com 14 pontos. O time volta a campo pelo estadual no dia 27 contra o Boa Vista às 19h30 em São Januário. Mas antes enfrenta o Trem do Amapá no dia 23 no Mané Garrincha às 21h30 pela Copa do Brasil. Bom, meus amigos, é isso aí. Vou finalizando esse informativo de hoje por aqui, mas logo estou de volta com muito mais boletins e notícias do Vasco. A você que me acompanhou, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.